Bom dia, meu nome é Gabriele. Vou falar para vocês um pouquinho do Manual de Citologia para Leigos do meu grupo. Na primeira página, que é a capa do nosso manual, temos uma ilustração para atrair o público-alvo, que são pessoas que não têm entendimento ou têm pouco entendimento do assunto. Na segunda página, temos a apresentação de um modo geral do manual, a didática utilizada, a finalidade e o objetivo dele. Na terceira página, temos a introdução da cartilha, falando um pouco sobre a citologia, em que ano ela foi evidenciada, apresentando as principais áreas da citologia e falando um pouco da importância do entendimento para as pessoas e para a ciência. Na quarta página, falamos um pouco sobre o exame do Papa Nicolau, falamos sobre o exame e a importância dele para mulheres que tiveram vida sexual ativa, estão entre 25 e 64 anos, e quando elas devem fazer esse exame. Colocamos uma ilustração para mostrar para as mulheres um pouquinho de como o exame é feito, além de apresentar as principais doenças que podem ser diagnosticadas com o exame. Na quinta página, falamos sobre a tabelinha e colocamos também umas orientações para as pessoas que nunca tiveram acesso a ela ou nunca ouviram falar. A gente fala o que é a tabelinha, qual o objetivo dela, que de modo geral é para calcular os dias férteis, não férteis, de ovulação da mulher, e também para o controle do ciclo menstrual. A gente fala se o método é seguro e também como saber se a pessoa ela está apta para usar o método da tabelinha, se a sua menstruação é regular ou não. A gente coloca também aqui um pouquinho o passo a passo de como calcular a tabelinha. E na sexta página, a gente coloca um exemplo para as pessoas se situarem a partir do exemplo, como fazer o método da tabelinha. Na sétima página, a gente inicia falando das infecções sexualmente transmissíveis. De início, a gente fala o que são essas infecções e depois a gente fala sobre as ISTs mais comuns. A gente fala da AIDS. Na oitava página, a gente também continua falando sobre a AIDS, também falamos da sífilis. Na nona página, falamos do HPV, do herpes genital. Na 10ª página, falamos da gonorreia. E finalizamos esse assunto na 11ª página, falando da camisinha, com as ilustrações de como usar tanto a camisinha masculina quanto a camisinha feminina. Na 12ª página, a gente apresenta os principais serviços de citologia em Feira de Santana. A gente coloca os principais centros encontrados aqui em Feira que fazem esses exames. Ao todo foram seis serviços encontrados para fazer esse exame. Colocamos o endereço de cada uma e nos que a gente encontrou, a gente colocou os exames que podem ser realizados nesses laboratórios. Obrigada. A gente finaliza nossa cartilha com esses centros e espero que vocês tenham gostado. Salve pessoal, aqui quem fala é Lucas. Eu vim apresentar um pouquinho para vocês sobre o manual de analistas. Começando logo na página 1, tem a introduçãozinha, em seguida a página 2 com os participantes, a instituição e os cursos dos respectivos participantes. E na página 3 começa o manual em si, que a gente começa com a apresentação dos materiais usados na coleta. Entre eles a espátula de Aires, a escova cervical, o espéculo e o espéculo vaginal. Dando sequência na página 4, também com os materiais de coleta, a gente tem a lâmina de vidro com extremidade fosca, um recipiente próprio para o transporte das lâminas, as cubas de coloração e o fixador celular. Dando sequência à página 5, a gente veio com as amostras para fazer o leitor entender um pouquinho no olho, como a gente disse.
Na primeira imagem está uma célula da amostra cervical. Na segunda imagem também explicando um pouquinho sobre a citologia cervical. E na terceira imagem explicando um pouquinho sobre as células endocervicais, que é uma parte interna do cervix. Sequenciando a página anterior, vamos para a página 6 agora, que também veio com algumas amostras, algumas explicações, começando com a figura 1 da página 6, que é as células do esfregaço cérvico-vaginal, apresentando as diferenças, tudo explicadinho, e também apresentando o epitélio do canal vaginal, aqui com algumas imagens e as explicações ao lado. Indo para a página 7, a gente vem com mais amostras, na verdade, né? Para fazer o leitor entender de fato o que é que a gente está querendo passar. Com algumas amostras agora da ectocervice, que é outra parte do cervice que a gente explicou anteriormente. Tem algumas amostras de células escamosas do colo uterino também, com uma explicação do lado das células endometriais. Página 12, qual a gente vai modificar um pouquinho sobre o assunto agora. Vamos falar sobre as células atípicas, explicando os dois tipos dela e as lesões que são recorrentes nela, que são as lesões intraepiteliais escamosas, tanto de baixo quanto de alto grau. A gente apresenta um pouquinho sobre essas lesões e apresenta os critérios para ser de alto ou de baixo grau, como eu já tinha dito. Já na página 14, a gente, além de apresentar também, só uma correção, os critérios citológicos, a gente também apresenta os critérios histológicos, que é bastante importante para a gente saber, né? A gente também, ainda assim, no final da página 14, a gente apresenta um pouquinho sobre o HPV, falando sobre o tema do HPV. Na sequência, a página 15, a gente apresenta os mecanismos de proteção epitelial, começando com a hiperceratose, a paraceratose, na página 16, a pseudoparaceratose, a disceratose, e todos esses com exemplos, é claro, as imagens vocês estão vendo aqui. Página 17 continua também com os mecanismos de proteção epitelial, com o reparo típico, o reparo atípico, e na página 18 um pouquinho sobre as células glandulares atípicas, que não é tão comum e geralmente podem vir carregado de algum problema maior que o de costume. Entre elas, a gente especifica os dois principais tipos, que são a GC-SOI e a GC-NEL, explicando a diferença de cada um e mostrando um pouquinho sobre como são na parte citológica da coisa. Um abraço. Olá, nós somos estudantes do 5º semestre de Farmácia e Biomedicina da UNEF. Realizamos um trabalho da disciplina de Citopatologia orientado pelo professor Walker Nonato. Nosso grupo é composto pelos discentes Joyce Moreira, Maiane Souza, Paloma Macedo, Tâmara Isis, Vanete Viana e Vicente Danado. Confeccionamos 2 manuais com o objetivo de levar a informação de forma clara e com a intenção de atingir um público-alvo, que é o público feminino. No primeiro momento, iremos apresentar o manual de citopatologia para analistas. Incluímos nele um prefácio, onde apresenta o nosso manual, convidando o nosso caro leitor que tem o desejo e o objetivo de saber mais sobre a citopatologia e se interar ainda mais em saber como preparar uma amostra, por exemplo. Dividimos as informações em tópicos e nos primeiros tópicos teremos o conhecimento do normal
para a partir daí termos mais facilidade para identificar o anormal. No primeiro tópico, falaremos do exame citopatológico do colo uterino, que é um dos principais exames ginecológicos realizados pela mulher, o famoso Papa Nicolau ou preventivo, como o próprio nome já é sugestivo de prevenção. Falaremos também de todos os materiais necessários para a realização desse exame, que é importante uma sala de coleta adequada, os materiais usados para a realização desse exame, a escolha do espéculo, que é muito importante, a identificação da lâmina, para que não haja a troca de pacientes, por exemplo, a coleta em si e o pedido do exame. Falaremos agora da morfologia celular do colo do útero. E nesse mesmo tópico iremos relatar sobre a endoscérvix, que é a parte mais interna do colo do útero, a ectocérvix, que é a parte mais externa do colo uterino, e também das células encontradas na lâmina citopatológica do esfregaço do colo uterino, que são as células superficiais e intermediárias, as células parabasais e as células endoscervicais. Apresentaremos para vocês as principais alterações celulares inflamatórias mais comuns que ocorrem quando há algum tipo de inflamação. Dentre elas tem a picnose, a cariorrexis, a cariomegalia, que é o crescimento exacerbado do núcleo celular, e a cariólise ou cromatólise. Essas inflamações são causadas por micro-organismos detectáveis através da lâmina citopatológica cérvico-vaginal. Essas inflamações podem ser ISTs ou não. E esses micro-organismos, dentre eles estão a Candida albicans, o Trichomonas vaginalis, vaginose bacteriana, actinomyces e alterações sugestivas de infecção viral por herpes simples. Após termos mostrado o que é normal, a morfologia e os micro-organismos causadores de inflamações do colo uterino, abordamos também no nosso manual achados em lâminas, células escamosas atípicas de significado indeterminado, acompanhado da sigla ASCII-US, e as células escamosas atípicas de significado indeterminado, não podendo excluir lesão intraepitelial de alto grau, acompanhada da sigla ASCII-H. Esses resultados desses achados, eles variam de benigno a um câncer, tendo comprovações através de biópsias. Falamos também de lesões intraepiteliais do colo uterino L-sil e H-sil, sendo a L-sil uma manifestação na célula causada pelo HPV e a H-sil uma célula que prediz um diagnóstico de displasia moderada e severa a um carcinoma in situ. Também abordamos as alterações celulares causadas por infecção por HPV. São alterações mais singelas do que as encontradas na ASCII-US, ASCII-H e L-sil e H-sil, mas que podem predizer a infecção por HPV. São elas a hiperkeratose, a acantose, parakeratose, diskeratose e atipia de reparo. E também abordamos as células glandulares atípicas, a GC-NEL e a GC-SOI. Elas representam um achado de exame de rastreio e, portanto, necessitam de maior investigação para termos o resultado final. Aqui, abordamos as células glandulares atípicas, provavelmente neoplásicas, a GC-NEL, descrevemos um pouco das suas características e também acrescentamos uma imagem para que seja possível a sua visualização. E também abordamos as células glandulares atípicas sem outras especificações, a AGC-SOI. E também acrescentamos umas características dessas células e também colocamos uma imagem para que seja possível a sua visualização. E por fim, aqui se encontram as referências utilizadas para a elaboração do nosso manual para analistas. Bom, falando sobre nossa cartilha para leigos,
Começamos com um prefácio, onde nós falamos mais ou menos sobre o que é a cartilha, que no caso é sobre a citopatologia, e vim falando um pouco o que o leitor vai aprender após essa leitura, né, da cartilha em si, com os princípios básicos, conceitos básicos, entre outras coisas. Depois disso, vamos logo para o que é a citopatologia. A gente fala um pouco sobre o que é essa área de estudo, falamos um pouco também sobre os exames citopatológicos, o que eles precisam para fazer esses exames, os profissionais e tudo mais, e a importância dessa área, né, para a saúde de hoje atualmente, né, nos exames e o que ele vai poder mostrar para a gente. Logo depois disso, falamos um pouco sobre o Papa Nicolau, que é também chamado de exame citopatológico do colo do útero, e ele é um teste que pode diagnosticar a presença de câncer no colo uterino da paciente. Esse exame ele é realizado a cada 3 anos por mulheres entre 25 e 64 anos. Além disso, falamos um pouco também sobre a influência das fases do ciclo menstrual nesse exame citopatológico, que como nós sabemos, a mulher passa por 3 fases as quais são vivenciadas por alterações hormonais, que é a menarca, a menacma e a menopausa. Além disso, dessas influências, também temos o ciclo menstrual em si, que ele é dividido, como nós sabemos, também em 3 fases, que duram em média 28 dias, como nós sabemos. Também nós falamos essa relação dele em si com o Papa Nicolau, do ciclo menstrual. Como nós sabemos, né, o colo do útero é dividido em 2 partes, o endocérvix e a ectocérvix. Então, a cada fase do ciclo menstrual, as células do colo do útero sofrem alterações que podem repercutir na análise da amostra da coleta. Isso é um dos exemplos do que pode influenciar nesse exame. Falamos também sobre como se preparar para o Papa Nicolau, que no caso o melhor período menstrual para ele é 1 semana antes da menstruação. O que acontece durante esse exame, né? Que no caso é um exame muito simples, a mulher fica numa posição ginecológica, que no caso é deitada com os joelhos dobrados, e o médico introduz um espéculo na vagina. Também falamos o que esperar após a realização do procedimento, que no caso é o resultado, né, das amostras das células normais, se tem alguma infecção ou alteração ou não. Logo após a parte do Papa Nicolau, nós falamos um pouco sobre a citopatologia mamária. Falamos o que no caso é a utilização da citopatologia visando a detecção de um nódulo mamário maligno ou benigno. Logo após disso, falamos como funciona esse exame. Logo depois, falamos como se preparar a esse exame, que no caso é evitar fazer o exame no período pré-menstrual para que não sinta incômodo nas mamas durante o exame. Evitar o uso de desodorante, perfume ou talco, pois podem deixar resíduos que podem interferir, né, no resultado. Informar todos os medicamentos que está utilizando ao médico. Se você utiliza medicações para hipertensão arterial, e levar os exames anteriores, que também é importante para a análise e comparação dos resultados. Seguindo a cartilha, nós também falamos onde encontrar esses serviços, que no caso no SUS, né? Também falamos que através da UBS, que é as Unidades Básicas de Saúde, a mulher tem acesso a acompanhamentos, consultas e exames ginecológicos. Também salientamos que durante o mês de outubro é realizada a campanha Outubro Rosa, cujo principal foco é incentivar mulheres com idade entre 40 e 69 anos a fazer os exames para prevenir ou até mesmo descobrir um possível diagnóstico precoce do câncer de mama. Para finalizar a nossa cartilha, nós falamos um pouco sobre a importância de se informar, dessas informações que nós colocamos, que ao compreender sobre esses exames, onde eles são realizados, o que esperar deles, isso pode acarretar benefício para a população e representa um avanço gigantesco da saúde. E essas foram as referências utilizadas por nós para elaborarmos o Manual para Leigos. Agradecemos. Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a cartilha de citopatologia para leigos e para analistas. Os discentes são Arislaine Leite, Larissa Figueiredo, Núbia Fiuza, Letícia Passos e Sabrina Guimarães. Vamos falar primeiro sobre o Manual de Citologia para leigos. Aqui nós colocamos um sumário para estar guiando os leitores. O objetivo do manual. Este manual para leigos tem por finalidade ajudar a orientar a população sobre a importância de ter acesso às informações para evitar doenças sexualmente transmissíveis, também esclarecer como ocorre uma análise citológica e os principais serviços citológicos.
A partir disso, a gente informou um pouco sobre o que é a citologia, os benefícios da citologia e também o que a citologia estuda, que são os tipos de células, estruturas celulares, evolução celular, respiração celular, entre outros. Falamos um pouco sobre o serviço de citologia mais comum, que é o Papa Nicolau, a citologia de secreções, citologia de líquidos. E, a partir disso, a gente explicou um pouquinho de cada um. Mostramos também os materiais utilizados para fazer o Papa Nicolau, que é conhecido como preventivo. Também sobre a citologia de líquidos e secreções. A técnica após a coleta, como o material ele é depositado, fixado na lâmina. A partir daqui, a gente está falando um pouco sobre a citologia hormonal, que consiste na interpretação citomorfológica qualitativa das células vaginais ou uroteliais, no caso do urocitograma, que traduz a atividade hormonal da mulher no decorrer desse ciclo. As fases que são reguladas por ação hormonal, que é a menarca, menarquema e a menopausa. Durante a menarquema, ocorre esse ciclo menstrual que normalmente dura 28 dias, e que aí vai ser dividido em 3 fases, de acordo com as alterações hormonais que ocorrem no corpo da mulher durante o mês. Tá? Aqui as fases do ciclo menstrual, a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. E a gente explicou a partir daqui cada um. Fase folicular, fase ovulatória e a fase lútea. Mostramos um pouco também da tabela do ciclo menstrual e como que ela funciona. A partir daqui, a gente está falando um pouco agora sobre a importância da prevenção de ISTs. A informação e o conhecimento precisam chegar às pessoas de todas as idades, pois doenças e infecções não escolhem idade para agredir. As infecções sexualmente transmissíveis, que são as ISTs, elas são causadas por vírus, bactérias, fungos e protozoários. Estes agentes infecciosos encontram-se nos fluidos corporais, tais como sangue, esperma e secreções vaginais. A gente vem falando sobre a importância dessa prevenção. A principal via de transmissão é através do contato sexual, oral, vaginal e anal. E o principal modo de se proteger dessas ISTs é a camisinha. Tá aqui como normalmente elas se manifestam. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o HPV, que é o papiloma vírus humano, que são vírus capazes de infectar a pele ou as mucosas. Falamos um pouco sobre a transmissão e também sobre o HPV quando ele está sintomático. A relação entre vírus do HPV e o câncer de colo do útero, que alguns tipos de HPV causam verrugas genitais e outros que estão ligados a mutações que podem causar o câncer do colo do útero. Aqui nós falamos novamente do exame de Papa Nicolau, que ele possibilita o diagnóstico de mudanças celulares causadas pelo HPV. Aqui um pouco sobre a vacina, que atualmente 2 vacinas disponíveis que ajudam na prevenção de certos tipos de HPV e algumas formas de câncer. Colocamos também aqui a vacina, as 2 vacinas. E aqui nós estamos colocando os principais serviços de citologia, onde é que a gente pode estar encontrando aqui na nossa cidade, que é em Feira de Santana, que a gente pode estar encontrando nas policlínicas, hospitais públicos especializados, como, por exemplo, o Hospital da Mulher e o Hospital Clédito Andrade. E, se for particular, algumas das clínicas particulares, elas estão oferecendo esse tipo de exame citológico, como citologia aspirativa da tireoide, citologia aspirativa da mama, o Papa Nicolau, e entre outros. Aqui as referências bibliográficas utilizadas para fazer um manual para leigos. E aqui agora, cartilha de citopatologia para leigos e analistas. Nessa parte, agora só para analistas. Colocamos também um sumário. O objetivo desse manual. Este manual ele tem por finalidade ajudar e orientar
e informar os estudantes da área de saúde como ocorre o exame citológico, os materiais que são utilizados em um exame de citologia, como o Papa Nicolau, como fazer identificação de células. Que a gente explica novamente sobre o que é o exame citológico, como é feito. E a descamação celular, que ela pode ser de dois tipos. A espontânea ou natural, que temos a urina e o escarro. Na descamação artificial, as células são removidas com a utilização de algum instrumento. É o que acontece no teste de Papa Nicolau, em que as amostras citológicas elas são obtidas através do raspado da ectosseve e do escovado da endosseve. Aqui estão os materiais para a coleta de amostras: espéculo vaginal, espátula de ar, escova cervical, álcool 95%, lâmina de vidro, caixa para o transporte de lâmina, cuba de vidro para a coloração da lâmina. Procedimentos de coleta da amostra citológica. Aqui a gente explica um pouco como é feito esse processo. E aqui a distribuição de células cérvico-vaginais, a do colo do útero, que é a ectocervice e endocervice, que elas subdividem em outros tópicos. A ectocervice normal. A ectocervice corresponde à porção vaginal do colo uterino. A ectocervice se encontra centralizada em torno do orifício externo, que é arredondado, em algumas mulheres nulíparas e em forma de fenda em mulheres multíparas. Aqui ainda falamos um pouco sobre a endocervice. As células cérvico-vaginais. As células superficiais intermediárias, naviculares, parabasais e basais fazem parte das células epiteliais pavimentosas. Aqui a gente fala um pouco sobre essas células superficiais, que elas podem surgir em diversas condições. Aqui a gente colocou umas imagens da forma dela. As células intermediárias, células parabasais, células basais, células metaplásicas, células metaplásicas imaturas, células metaplásicas maduras, células endocervicais, células endometriais. E aqui a gente vai falar um pouco sobre os principais achados de alteração inflamatória celular. Aqui a gente fala da cariopicnose, que o núcleo pode se retrair, tornando-se escuro, não podendo se distinguir os grânulos de cromatina. E aqui tem as imagens dos exemplos. Cariorrexia. Cariorrexia consiste na fragmentação do núcleo picnótico e está extremamente condensada. Cariólise, com resultado da tumefação turva ou hiperkeracetose, o núcleo pode desaparecer, às vezes persistindo como uma sombra. E aqui a gente está mostrando as imagens. Os halos perinucleares, que é a célula intermediária com falsa eosinofilia e halo perinuclear, que é uma alteração celular inflamatória geralmente associada à tricomoníase. A cariomegalia, que é o crescimento do núcleo acima do normal, e esse processo acontece devido à maior quantidade de DNA e pela presença de cromatina gigante e anômalas. Aqui um pouco dos principais micro-organismos, como já foi falado na outra cartilha, novamente sobre o HPV e a explicação dessa infecção. A Neisseria gonorrhea, que é uma DST, a gente explica um pouco sobre ela e colocou algumas imagens. A clamídia, que é considerada um IST. A Gardnerella, tem as imagens aí também. A Trichomonas vaginalis, que é um protozoário com flagelo. A Cândida, que é um fungo mais comum nas infecções do trato genital inferior. E aqui um pouco de lesões intraepiteliais, que as lesões intraepiteliais são uma condição em que há alteração nas células da superfície do colo. A lesão intraepitelial baixo grau, tem explicação sobre o que é. As características citológicas da mesma, que é a célula tipo superficial intermediária com citoplasma abundante bem definido,
isoladas ou dispostas em pequenos agrupamentos. A lesão intraepitelial de alto grau, o HCIL, as características do HCIL, células escamosas atípicas, células escamosas atípicas de significado interno, incerto. A gente colocou um pouco das características citológicas dela. Células escamosas atípicas, que é ASCH, e colocamos a partir daqui algumas alterações celulares, que é a hiperceracetose, paracetose, pseudoparacetose e a diceracetose. E a gente colocou cada uma o que é e as imagens. Falando um pouco sobre o reparo atípico, o que é também as imagens. E aqui as referências bibliográficas. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é João Alexander, eu vou apresentar para vocês as cartilhas de citopatologia para leigos e citologia para profissionais, cartilhas que foram desenvolvidas ao longo do semestre da disciplina citologia com a orientação do professor Walker. Eu vou iniciar pela cartilha de citologia para leigos, a apresentação das cartilhas. Nessa apresentação a gente tentou escrever a cartilha, trazer uma escrita que fosse leve, simples, em alguns momentos o texto conversa com o leitor, exatamente para trazer essa sensação de uma leitura leve, para trazer um entendimento melhor para pessoas que não têm a obrigação de conhecer o assunto de citologia. Então a gente tentou fazer o mais simples possível, exatamente para trazer uma sensação de entendimento, trazer um entendimento melhor para pessoas que não são da área de saúde. Então, nesse primeiro tópico aqui, a gente introduz o que é a citologia, a gente coloca o conceito de citologia e o seu contexto histórico. A citologia é o campo da biologia responsável por estudar as células do nosso corpo, Então, identificar células saudáveis e células não saudáveis. A citologia ela nasce junto com a criação do microscópio em 1663, em um experimento desenvolvido por Robert Hooke. Então, aqui a gente continua falando um pouquinho sobre o contexto histórico. E aqui a gente destaca sobre um evento bastante importante, que foi na década de 50. Os pesquisadores americanos eles conseguiram identificar células que tinham a tendência de evoluir para um possível câncer de colo uterino. Então, esse foi um marco na nossa ciência, foi um marco para a citologia, porque o câncer de colo uterino ele acomete inúmeras mulheres por ano, É um problema de saúde pública muito importante, e a identificação de células que tendem a desenvolver um câncer de colo, você identificar isso antes é muito benéfico para a sociedade, certo? Aqui a gente fala sobre que existe uma gama de estudos e exames que podem ser feitos por profissionais de citologia, só que a mais importante, a mais conhecida, a mais difundida, são os exames citológicos e ginecológicos, que são conhecidos como o exame preventivo ou o exame de Papa Nicolau. Aqui a gente fala sobre uma definição do Ministério da Saúde, a gente traz também uma visão de como o Ministério da Saúde entende, como o Ministério da Saúde vê de forma importante o exame preventivo, como uma política pública, porque é um exame rápido, indolor, de baixo custo e que promove uma melhora de saúde na nossa população. Então a gente traz aqui esse conceito do Ministério da Saúde e como o Ministério da Saúde ele enxerga de importante o exame preventivo. Aqui a gente traz um dado do INCA, do Instituto Nacional de Câncer. A média de novos casos é de 16.370 casos anuais de câncer de colo. Então, por isso a importância do exame preventivo. Aqui a gente vai falar nesse segundo tópico exatamente sobre essa importância. A gente vai trazer aqui que a OMS e outras agências sanitárias
elas promovem, né, e elas aplaudem sobre o uso da citopatologia, o uso da citologia, né, para identificar essas células, né, propensas a câncer de colo, exatamente porque a relação custo-efetividade dele é bastante alta, né? Ele é um exame barato, indolor, e ele consegue analisar sinais e sintomas antes do agravamento. Aqui a gente continua falando sobre a questão da OMS, dos órgãos sanitários e também do SUS. E aqui a gente traz algumas curiosidades, né? A gente traz quem é que pode realizar os exames citopatológicos, os exames preventivos, a periodicidade, né? Sobre as condições que a mulher ela deve realizar os exames citopatológicos. A gente vai trazer nesse tópico aqui algumas curiosidades. E aqui a gente fala onde é que pode ser feito o exame citopatológico, né? A gente traz que, por ser uma política pública do Brasil, o exame citopatológico pode ser realizado em qualquer unidade pública de saúde no Brasil, né? E mais aqui para baixo a gente traz uma norma vigente, né, que é a Política Nacional de Atenção Básica, que institui nos PSFs e nas unidades básicas de saúde a possibilidade das pessoas realizarem os exames citopatológicos. Aqui a gente trouxe uma lista, né, das unidades básicas de saúde e dos PSFs em Feira de Santana que realizam os exames citopatológicos. Aqui é a lista, aqui mais algumas informaçõezinhas, né, relacionadas a onde você pode encontrar os exames citopatológicos. E por fim a gente traz, falando um pouquinho também sobre o ciclo menstrual, como o ciclo menstrual influencia nos resultados dos exames citopatológicos, né? Que a gente vai discorrer um pouquinho sobre o ciclo menstrual, a importância dele e como ele afeta nos resultados. Agora sobre o manual de citopatologia para profissionais, a gente já usou uma linguagem diferente. A gente já usou uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais pesada, exatamente porque é para profissionais de saúde, né, que trabalham no âmbito da citopatologia. Inicialmente, a gente trouxe a lista dos materiais necessários para o exame, né? A gente destacou aqui algumas imagens também dos materiais que são mais conhecidos, né, por serem exatamente específicos para o exame preventivo. Aqui a gente também trouxe como é realizado o procedimento passo a passo, né, desde quando a paciente chega no consultório até a realização efetiva do exame. A gente trouxe o passo a passo. E aqui a gente começa a falar sobre os tipos celulares que são encontrados, né? A gente fala sobre as características, a gente fala sobre o que é cada tipo de célula. Então aqui vai ter sobre a identificação da célula basal, quais são as suas características, e depois de cada célula que a gente especifica, cada célula que a gente traz o conceito, que a gente mostra como identificar, a gente também traz imagens com legendas. Certo? Então vai ter as células basais com as imagens, como identificar as características delas. As células basais, parabasais, terão o mesmo critério, né? Como identificar as características delas. Aqui imagens com legendas, né? Mostrando a diferença de uma para outra, mostrando as características em imagens, né? Por que a gente pode dizer que ela é uma célula parabasal. Assim também para as células intermediárias. Para células superficiais, o mesmo contexto, a mesma linguagem, né? A mesma caracterização com imagens e com uma legenda discorrendo explicando sobre o que cada imagem quer dizer. E a gente fala também sobre a diferenciação entre células superficiais e intermediárias, né? A gente diferencia essas duas células, fala das células endocervicais também, né? Tanto com imagens como com legendas, as características delas antes, que é as células endometriais. Aqui a gente fala sobre as alterações celulares, né, sobre o conceito de cariorrex, de cariomegalia, cariopicnose, né? Então a gente traz os conceitos delas, as imagens, né, e como identificar cada uma dessas alterações celulares. Aqui a gente vai falar sobre alterações causadas, né, por bactérias. Aqui a gente traz a imagem de como nós encontramos essas bactérias
no exame citopatológicos, a gente diz qual tipo de bactéria que pode ser encontrado. A gente traz também a identificação de fungos no exame citopatológico, né, junto com a imagem, a explicação bem detalhada dela na legenda. Né, trazemos os tipos de protozoários também. E aqui a gente fala, por fim, né, sobre as células escamosas atípicas. A gente inicia falando o conceito dela, né, como ela foi criada, por que ela foi criada. A gente traz esse contexto histórico para caracterizar as células escamosas atípicas. Né, primeiro o conceito de ascos, depois a divisão de ASC, né, ASC-H e ASC-US. Né, então a gente traz todo esse contexto histórico, a identificação deles e as imagens com as legendas, né, para exemplificar o que cada uma representa, né? Então, as nossas cartilhas, elas são mais ou menos isso. A gente vai discorrer, né, sobre as lesões intraepiteliais escamosas, as lesões de baixo grau, de alto grau, né, tanto com imagens, a legenda das imagens, tudo bem explicadinho. A gente traz também, né, por fim, as alterações glandulares endoscervicais. Né? Aqui a gente vai explicar, né, de novo o contexto histórico, como é que esse termo surge, né, um pouco sobre os estudos dessas células. E a gente traz aqui as células glandulares endoscervicais atípicas, de significado indeterminado, possivelmente não neoplásica. A gente traz a característica dela, as imagens e as legendas, explicando sobre o que cada uma, né, explicando sobre as características, né, dessas atipias celulares, né, explicando como identificá-las, certo? Aqui as células glandulares endoscervicais atípicas, provavelmente neoplásicas, mesma coisa, né, o contexto, né, como identificar elas, as imagens com as legendas, né, dizendo sobre as características delas que podemos observar. Aqui a gente fala um pouquinho sobre carcinoma, adenocarcinoma, né, rapidamente sobre adenocarcinoma, e encerramos assim a nossa apresentação. Manual de Citopatologia para Leigos. O manual foi passado pelo professor Walker Nonato na disciplina Citopatologia e feito pelos alunos Laís Casais Vieira, Marinei Santos Portela, Giovana dos Santos Machado, Valéria Tamara Oliveira Santiago, Carlos Vitor de Jesus Cruz e Letícia Santana. Citologia é a ciência que estuda as células, estruturas que compõem os órgãos e tecidos dos seres vivos. Ela é importante no desenvolvimento da medicina, impactando no desenvolvimento de novos medicamentos e os tratamentos e gerando mais facilidade para diagnósticos. A citologia também é uma das precursoras de segmentos modernos muito importantes, como a biotecnologia. Ela tem como objetivo focar no estudo das estruturas que compõem as células, desvendando os segredos da sua anatomia e do seu metabolismo, compreendendo também quais são suas organelas e suas funções. A análise citológica é feita através de estudo das células que compõem a amostra no microscópio, podendo detectar a presença de sinais de inflamação, infecção, sangramento ou de câncer, onde traz os componentes de um laudo citológico. Em todos os resultados do exame citopatológico devem constar os seguintes dados: informação do paciente, número de registro do laboratório, método de colheita de amostra, tipo de fixador e técnica de coloração, descrição microscópica, conclusão diagnóstica e comentários adicionais se necessário. Principais serviços de citologia. Os principais serviços são citologia aspirativa da tireoide, citologia aspirativa da mama, exame de Papa Nicolau convencional, citologia em meio líquido, citologia de secreções respiratórias, citologia de fluido corporais, entre outros. Influência do ciclo menstrual na citologia. Essa influência ocorre devido aos hormônios agirem de forma diferente durante o ciclo menstrual, modificando as células da região vaginal e do útero, onde vem a fase proliferativa, que é a de ação maior do hormônio progesterona, com a presença de células intermediárias,
e a fase secretora, onde há a ação maior do hormônio estrogênio, com presença de células superficiais. Logo após uma tabelinha informativa, onde informa as fases de acordo com os dias. Onde encontrar esses serviços de citologia? Os principais locais de acesso pelo SUS é o Hospital da Mulher, CEP, Policlínica Regional de Feira de Santana. Os municípios mais consolidados atendidos pela Policlínica Regional é Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Conceição do Jacuípe, Ixu, Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, Santo Estevão, entre outros. Os atendimentos devem ser agendados anteriormente pelo município onde o usuário mora. Além desses oferecidos pelo SUS, também tem locais de acesso pela rede particular ou convênio, na IF, Hospital São Mateus, Clínica Amo, entre outros. E assim encerramos nossa cartilha citológica para leigos. Manual de Citopatologia para Analista. Esta cartilha foi elaborada com o intuito de orientar ou nortear de forma prática os profissionais da área de citopatologia, dispondo de um material objetivo e de fácil acesso. Com ela será possível esclarecer dúvidas pontuais, revisar sobre aspectos e características das células normais e anormais, além de trato genital feminino, vagina e colo do útero, células basais, células parabasais, células intermediárias, células superficiais e características de células anormais, alterações específicas das células, ilustrações com descrições de células normais, coleta, esfregaços e colorações sanguíneas, ilustrações com descrições de células alteradas, microbiologia cérvico-vaginal, citopatologia cérvico-vaginal, citologia hormonal, hormônio e ciclo menstrual mensal, modificações hormonais nas diferentes fases da vida da mulher, infância, puberdade, menarquia, fases menstruais, ovulação, fase secretora, menopausa e gravidez. Ainda entre os assuntos relevantes, abordamos as células escamosas atípicas, divididas em células escamosas atípicas de significado indeterminado, ASCII-US, e as células escamosas atípicas, SQH. Descrevemos suas características e ilustramos para melhor entendimento, assim como as lesões intraepiteliais, também divididas em dois tipos: lesão intraepitelial de baixo grau, LCIO, que acomete células superficiais e intermediárias, e lesão intraepitelial de alto grau, HCIO, em células imaturas. Ainda as alterações morfofisiológicas do epitélio glandular ocorrem por diversos estímulos. Essas alterações podem ser hiperceratose, paraceratose, pseudoparaceratose, disceratose, acantose, metaplasia, além do reparo e o reparo atípico. Nas alterações do epitélio endocervical, também são divididas em dois tipos: AGC-SOI, células glandulares atípicas, sem outras especificações, e AGC-NEO, células glandulares atípicas neoplásicas. Foram abordadas suas características e inseridas imagens para melhor visualização e diferenciação entre elas. Assim, finalizamos a apresentação das cartilhas, a cartilha para leigos e a cartilha para analistas. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Letícia Maria, sou do 5º semestre de Biomedicina do turno matutino e venho aqui para representar minha equipe, que é composta por Karine, Laís Costa,
Laura Beatriz e Alícia. Bem, este manual ele tem como objetivo apresentar a citopatologia de forma bem simplificada e explicar qual é a importância, abordar sobre o exame citopatológico, que é o famoso Papa Nicolau, e além disso, quem tiver acesso a esse manual encontrará informações sobre quem deve fazer e como deve ser realizado este exame, voltados ao serviço de citopatologia. Vamos falar também sobre as doenças, o HPV e a relação com o câncer de colo de útero, e também sobre áreas da citologia, como a fase do ciclo menstrual e o método de tabelinha. Então, a nossa cartilha, ou melhor dizendo, o nosso manual de citologia para leigos, abordamos alguns tópicos, onde o primeiro deles é a importância da citopatologia. Em seguida, falamos sobre o exame do Papa Nicolau, sobre o câncer do colo de útero, sobre quem deve fazer e quando fazer esse exame, informações complementares que nós precisamos saber, acessos ao serviço de citopatologia, que hoje temos o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que oferece esse tipo de assistência, onde médicos, obstetras e ginecologistas realizam esse tipo de exame. Abordamos também sobre a citopatologia oncótica, a citopatologia mamária, os locais de serviços disponíveis na região, sobre as fases do ciclo menstrual, onde incluímos a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. Falamos também sobre o método de tabelinha, que hoje ainda é muito utilizado, sobre o que é o HPV, o que esse vírus ele pode causar, quais são os sintomas, quais são os fatores de risco, o diagnóstico, o tratamento e, por fim, a prevenção. Dando continuidade à apresentação das cartilhas, iremos apresentar agora o Manual para Analistas. Este manual tem como objetivo trazer informações que serão úteis para os profissionais que trabalham em laboratórios, contribuindo na melhora da qualidade e na confiabilidade dos exames citopatológicos. Os tópicos contidos neste manual são sobre anamnese, identificação das lâminas, coleta citopatológica, fixação da amostra, teste do ácido acético, teste de Schiller, epitélios do aparelho reprodutor feminino, tipos celulares, alterações inflamatórias, micro-organismos encontrados nas lâminas citopatológicas, células escamosas atípicas de significado indeterminado, células escamosas atípicas não excluir HCIL, lesão intraepitelial de baixo grau, lesão intraepitelial de alto grau, alterações morfofisiológicas do tecido epitelial, hiperkeratose, parakeratose, pseudoparakeratose, metaplasia, reparo atípico, células glandulares normais, células glandulares atípicas, AGC-SOI e AGC-NEL. Além dessas informações, nós trouxemos também várias imagens detalhando as características das células, das alterações inflamatórias, dos micro-organismos. Vocês podem acompanhar no nosso manual. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui as nossas apresentações sobre o Manual de Leigos e o Manual de Analistas. Eu espero que vocês tenham gostado e que, de certa forma, tenham absorvido algo. Um beijo e até mais.